Boa noite, irmãos. Que a graça e paz de Cristo permaneça sempre sobre as nossas vidas. Amém. Já que o pastor falou que a primeira coisa que é para gravar é o título da mensagem, então a mensagem, não sei se fizeram algum slide aí, mas o título da mensagem é Onde está a sua fé? Quero falar sobre fé. E, na verdade, essa pergunta não surgiu da minha cabeça. Ela vem tirada de um incidente que ocorreu com Jesus e seus discípulos, que é narrada pelos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu quero ater-me nesta noite na narrativa de Lucas, porque é em Lucas, no capítulo 8, que Jesus faz essa pergunta. Nas outras perguntas, ou melhor, nas outras narrativas, nos outros evangelhos, os evangelistas narram que Jesus disse assim: por que sois tímidos? Homens, por que sois tímidos? Mas em Lucas, ele narra dessa forma. Então eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura, então, de Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Mas eu quero particularmente destacar essa pergunta que está no verso 25 do capítulo 8 de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Eu vou usar a nova versão internacional, que diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Vamos orar, irmãos? Pai querido, Deus bondoso, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de termos a Tua palavra que nos ensina, Pai. Te pedimos que nesta noite não haja impedimento ao Teu Espírito para edificar as nossas vidas. Pedimos que o Senhor use-nos para que interpretemos de maneira correta a Tua palavra. E que cada um que aqui está, Pai, saia daqui fortalecido, com a fé em Cristo Jesus ainda mais forte. Amém. Pedimos isso não porque julgamos que merecemos, mas confiamos em Cristo Jesus e em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre fé e eu acho que esse texto ele nos ajuda a entender um pouco sobre fé. Eu diria que se fôssemos um pouco mais capazes, pelo menos julgando a mim mesmo, talvez considerasse que esse texto seria suficiente para que nós tivéssemos uma ideia exata, precisa, sobre o que é fé. A gente faz definições de fé, e a melhor definição está na Bíblia. Está lá em Hebreus, que diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Não há evidência física, não há nada que possa justificar você acreditar, mas você mantém a fé. Você mantém a confiança de que aquilo
há de acontecer. Em que você baseia a sua fé? Qual é a natureza, qual é a característica da fé que faz com que você não duvide? Nós temos uma ideia, influenciada acho que pelo mundo, da fé como uma energia, ou quase como um passe de mágica. Esse incidente que nós lemos agora nos mostra que não é nada disso. Porque se fosse, Jesus diria assim aos seus discípulos quando desafiado pelos próprios discípulos: faça o seguinte, vamos nos dar as mãos, vamos fazer uma corrente de oração, fechem os olhos, todos nós. Agora emane energias positivas. Eu estou quase que ironizando, né, irmãos? Acho que os irmãos estão percebendo. Mas pense positivamente, considerando que o mar vai se acalmar. Abram os olhos. O mar se acalmou. Isso seria uma mágica. Seria um passe de mágica. Mas Jesus não fez isso. Louvado seja o Senhor. Então, é possível a gente extrair desse texto, ou fazer uma reflexão sobre a natureza da fé que esse texto nos traz. Porque é preciso que a gente entenda o que é fé. Então, a fé, essa ideia que nós temos hoje sobre fé, influenciada pelo mundo, não tem fundamento algum na Bíblia. A fé não é uma energia. A fé não é um fluido de pensamentos positivos, ou sequer pensamento positivo. A fé não é automatizada, ela não é automática como, por exemplo, o termostato aqui. O termostato é um aparelho que fica dentro desse ar-condicionado, que ele é acionado quando nós programamos a temperatura do ar-condicionado. Quando ele atinge essa temperatura, o ar-condicionado fica em stand-by. Ele fica parado, só ventilando, mantendo a temperatura como a gente quer. E aí, quando ele cai um pouco, ou melhor, quando ele sobe um pouco, né? Aí de novo ele dispara. Até uma forma, é um mecanismo de economizar energia. Às vezes a gente pensa que a fé é algo automática, assim como o termostato. Ela está ali em stand-by, e aí no momento exato, quando a gente precisa, ela vem. E esse texto nos mostra que não é nada disso. Naquele momento haveria uma extrema necessidade de fé, e ela não surgiu naturalmente, espontaneamente. A fé não é automática, a fé não é uma energia, a fé não é um pozinho mágico, piripimpim, uma vara de condão que você coloca em cima ou bota a mão. Não se trata de você jogar algo sobre a pessoa e acreditar que aquilo que você jogou sobre a pessoa, quer seja óleo, quer seja sal, quer seja qualquer coisa, há de funcionar. Porque você jogou sobre aquele amuleto ou sobre aquele material a sua confiança. Não é isso. Isso não é fé. Para que a gente não fique divagando sobre o que é fé, vamos ao texto, porque ele tem muito a nos ensinar. Deus nos dá a fé. A fé é um dom. É um dom de Deus. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Está lá em Efésios. E isto, a fé, não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios. Então, esse incidente mostra que há uma diferença entre ter fé e andar pela fé. Todos nós temos fé. E somos salvos por isso.
a mais ínfima que seja, a menor que seja, nos salva. A fé é de um valor inestimável. Jesus mesmo, falando no livro de Mateus, ele diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que eu nunca vi, mas todos que dizem é muito pequeno, vocês poderão dizer para este monte: sai daqui, lança-te para acolá, e esse monte, isso vai acontecer. Então, por menor que ela seja, ela é valorosa, ela é muito importante. Mas há uma diferença enorme entre ter fé e andar pela fé. E todos nós, aqueles que são cristãos, têm fé. Mas quantas vezes nós nos frustramos diante de determinadas situações em que a fé fugiu, a fé desapareceu. Então, a fé, nós iniciamos a jornada cristã com, eu diria, com algumas gramas, algumas pequenas quantidades de fé, mas precisamos desenvolver a fé. Acrescentai à fé outras coisas, diz a carta de Pedro. Ciência, no sentido de conhecimento, perseverança e tantas outras coisas. Então, vamos ao incidente, esse que nós lemos aqui, porque esse incidente é muito interessante para que a gente entenda a importância de quem é Jesus. E esse incidente nos mostra, e eu acho que esse é o primeiro passo, nós sustentamos a nossa fé numa pessoa e não em coisas. E esta pessoa é Cristo Jesus. Não adianta lançar a sua confiança sobre amuletos, sobre coisas. Não vai funcionar. Vai lhe frustrar. A nossa fé está sentada numa verdade, e essa verdade é Cristo Jesus. Então, note o incidente. Jesus adormece. Ele, na verdade, atentem para o primeiro versículo. Jesus, certo dia, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Guarde esta afirmação de Jesus, essas palavras de Jesus. Porque ao final, quando os discípulos dizem vamos morrer, está claro que aqueles discípulos não confiaram que eles chegariam do outro lado do lago. E Jesus disse assim para eles: nós vamos para o outro lado do lago. Mas nesse inteirinho, quando então eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Eu li os outros evangelhos para saber a causa de Jesus adormecer. A maioria dos comentaristas falam sobre ele estar cansado. E eu creio que isso é verdade. Mas para sermos justos e honestos com a palavra de Deus, não há essa informação exata. Mas o fato de Jesus dormir mostra a sua humanidade. Há uma necessidade de descanso. Então, essa evidência, ou esse adormecer de Jesus, nos faz ter a certeza, pelo relato, da humanidade dele. Ok? Vamos seguir então. E ele continua dormindo enquanto a tempestade abate ou chega no barco. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Então ele continuava dormindo. E aí, no versículo 24, ele é acordado com uma pergunta. Tem duas perguntas nesse texto. Uma aqui não tem a pergunta, mas nos outros evangelhos aparece: Senhor, não se te dá, acho que é em Marcos,
se não me engano, Marcos 4 diz: não te importas que a gente morra? Não se te dá que morramos, que pereçamos? Ou seja, há uma pergunta ali. Aqui há uma afirmação: mestre, vamos morrer. Então Jesus se levanta, acordado pelos discípulos, e repreende o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então ele acalma a tempestade. Então os discípulos depois se admiram. Vem a pergunta de Jesus, que nós vamos deixar para depois. E aí os discípulos ficam amedrontados e admirados, e eles perguntam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então os discípulos se admiram do poder que Jesus tem sobre os fenômenos da natureza. Não há nada comparável. Então nós temos desses 4 versículos, Jesus sendo visto, apresentado como plenamente homem e plenamente Deus. Que homem tem poder para parar uma tempestade, para interromper uma tempestade? Ninguém, só Deus. Então nós temos um homem e Deus sem se misturar, mas na mesma pessoa, que é Jesus. Por que é importante iniciarmos por aqui? Porque esse é um dos objetivos desse texto. Esse incidente foi narrado aqui em Lucas para nos mostrar que nós não estamos falando apenas de um bom e um grande homem. Nós estamos falando da verdade, da encarnação de Deus. E é com base nessa pessoa de Jesus Cristo, nessa realidade de que Ele é Deus e homem e Deus, plenamente as duas coisas, apesar de distintos, mas numa só pessoa, que é Jesus. Então nós estamos diante da verdade de Deus e é nisso que nós confiamos. E é nesse homem que nós lançamos a nossa fé. Mas como dissemos, há uma lição muito especial nesse incidente, que é sobre a fé. E eu diria que nós devemos ser muito gratos. Eu ia dizer pelos erros dos discípulos, não pelos erros, mas pelo registro dos erros cometidos pelos discípulos, porque esses erros registrados nos evangelhos nos mostra cada fraqueza humana. Quem de nós não se depara com situação idêntica? Então, a pergunta é feita em forma de repreensão. Jesus diz: onde está a sua fé? Repreendendo, na verdade, aqueles discípulos. E aí vem, por que essa pergunta é feita em forma de repreensão? Primeiro, por causa do pânico, do terror, do desespero daqueles discípulos. Ele repreende aqueles discípulos por eles terem permitido chegarem a tal situação, chegarem ao limite do terror, do pânico, do desespero, a ponto de ficarem fora de si e perderem o controle de si mesmos. Ele repreendeu aqueles discípulos por estarem em tal estado de terror e de alarme, enquanto ele estava no barco e tinha dito para ele: nós vamos para o outro lado do barco, do lado. A dúvida que veio à mente daqueles homens dominaram eles de tal forma que eles esqueceram que Jesus estava no barco e que eles esqueceram que Jesus tinha dito para eles: vamos para o outro lado do lago. Então, essa é uma das razões por que Jesus os repreende.
Um cristão que diz ter fé em Cristo Jesus nunca deveria chegar a esse estado, a ponto de ficar fora de si, desesperado. Um cristão deve ser, eu vou dizer, deve ser diferente dos não cristãos, mas o certo seria eu dizer, um cristão verdadeiro é diferente dos demais. Não pode se deixar controlar pela dúvida. A situação, a circunstância não pode levá-lo a perder o controle de si mesmo. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que as circunstâncias sejam desagradáveis, mas eu preciso manter o controle porque eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso e há de guardar-me até encontrar-me com Ele. Aí você pode dizer assim, e se por acaso aquela noite fosse a noite da morte daqueles homens, ainda assim havemos de confiar ainda mais, porque lá no céu Ele nos garante que estamos salvos. Amém. Por isso, Jesus nos repreende. Vocês esqueceram onde está a fé de vocês. Há um princípio de existência de fé ali. Pressupomos que existe alguma pequena quantidade de fé, mas ele diz, onde está ela agora que vocês deveriam usá-la? Nesse momento, aonde ela está? Essa é a ideia. Então Jesus os repreende porque eles deixaram ser dominados, controlados pelo terror, pelo pânico, a ponto de duvidarem do amor de Jesus por eles. Percebem na pergunta deles, Senhor, tu não te importas que a gente vá morrer? Que a gente morra? Então, essa é a primeira razão. Chegaram aos limites do pânico. A fé recusa-se a entrar em pânico, qualquer que seja a circunstância. A segunda razão é pela falta de confiança nele. Como dissemos, eles perguntam, está lá em Marcos 4:38, não te importa que pereçamos? Eis o problema. É por isso que aquela atitude deles é tão repreensível. Porque eles estão agora duvidando das palavras e do amor de Jesus por eles. Vocês, se fôssemos traduzir, falar em uma linguagem mais comum, diríamos, vocês chegaram a esse desespero, apesar de eu estar aqui com vocês, vocês não confiam em mim? Seria mais ou menos isso que Jesus poderia perguntar, dialogando com eles. É uma falta de fé que leva aqueles discípulos a duvidarem da preocupação de Jesus com eles, de duvidarem do cuidado de Jesus para com eles. Nunca, irmãos, devemos permitir que uma situação, uma agitação, uma perturbação chegue a esse limite de controlar as nossas emoções, de controlar a nossa fé, de esconder a nossa fé. Não importa quais sejam as circunstâncias, porque duvidar de Jesus implica em falta de fé, em falta de confiança no cuidado bendito do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Podemos chegar à situação idêntica? Sim. E eu até acho que talvez alguns de nós já tenham chegado. Tempestades, irmãos, e provações são permitidas por Deus. Esta é outra lição que é clara nesse texto. Jesus está no barco. E ainda assim a tempestade chega ao barco. Alguém poderia dizer, a tempestade poderia ficar isolada por um escudo protetor, tipo esses filmes de super-heróis que tem hoje, né? Numa dimensão diferente da dimensão onde está a tempestade e o barco preservado. Não é essa a realidade.
nós estamos no mundo. E no mundo teremos tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. São palavras de Jesus. A fé, irmãos, baseia-se numa verdade, que é a palavra de Deus. Não faz com que a gente não duvide dela, ainda que tudo diga que está diferente. Então podemos chegar à situação idêntica. Daí a importância desse incidente narrado aqui em Lucas. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, essa sensação de que Deus parece que não está se importando. Não te importa, Senhor, com o que está acontecendo com a minha vida? Não te importa que pereçamos? Às vezes fazemos algumas perguntas. Por que, Senhor, tu permites que eu sofra nas mãos de pessoas não crentes ou não cristãs? Por que Ele permite que as coisas deem errado na minha vida, deem errado comigo e não com outra pessoa? Por que esse homem é bem-sucedido e eu não? Por que o Senhor permite que os humanistas e os ateus tenham tanta proeminência no mundo hoje? Por que Ele não manda um fogo e queima a boca desses homens, ou tapa a boca desses homens para que eles não falem indignidades contra o Senhor? Por que Ele não interfere nisso e não faz algo para mudar essa realidade? Pergunta parecida. Tu não te importas que pereçamos? Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, somos tentados a dizer tais coisas exatamente como aqueles discípulos disseram? Então não é exclusivo deles. Era para nós hoje, ou é para nós hoje, essa verdade. Então a pergunta de Jesus nos faz pensar sobre o que é fé. Jesus parece inferir que aqueles discípulos tinham fé. A pergunta é: onde ela está? Onde ela está nesse momento? Vocês têm fé. E eu não duvido que aqui todos nós tenhamos fé. Mas onde ela está neste momento? Não neste momento aqui, no momento em que a tribulação, a tempestade, o aborrecimento, as dificuldades chegam na sua vida. Ela devia estar aqui, nessa situação. Ela devia ser aplicada aqui. Então, nós temos aqui boas indicações para entender o que é fé. E aí, vamos entender que a fé, não tem nada a ver com essa energia, é algo que precisa ser aplicado, que precisa ser colocado em ação. No momento em que as coisas acontecem, ela não vai ser automática, não. É preciso que você faça algumas coisas. E aí você vai perguntar: o que eu preciso fazer? Ou como eu posso agir para que eu não perca o controle, para que o pânico não domine a ponto de eu duvidar do amor e do cuidado de Deus com a minha vida. A primeira coisa é não deixando a situação lhe controlar. Parece algo muito pouco espiritual, né? Mas muito prático. Você não pode entrar em pânico. É incompatível com o cristão o desespero a ponto de você se descabelar, sair correndo, gritar. Pode parecer estranho, mas é isso que está sendo ensinado aqui. Vocês precisam controlar esse medo, esse terror, esse pânico que lhe abate, que chega até você. Há pessoas que não conseguem controlar suas emoções. Parecem que são marionetes das emoções.
E a Bíblia nos ensina que nós devemos tomar o controle das nossas emoções, e não as nossas emoções determinar o que é que nós vamos fazer. Veja bem, pode parecer estranho a citação que eu vou fazer, mas quando Caim e Abel estão apresentando suas ofertas ao Senhor, e o Senhor aceita a oferta de Abel, Caim fica revoltado. E aí o Senhor, num diálogo que está lá no livro de Gênesis com Caim, o adverte sobre isso, por que ele ficou tão com raiva, tão chateado diante daquilo, e diz para ele assim: compete a ti dominar o pecado, e não o pecado te dominar. Falta de fé é pecado. Você precisa, então, mesmo que as coisas comecem a dar errado, você não pode duvidar do amor de Deus pela sua vida. Se Ele nos deu, quando nós éramos ainda inimigos dEle, Ele nos salvou, diz a palavra de Deus. Quanto mais agora que fomos reconciliados com Ele. Então, essa é outra coisa que devemos fazer. A primeira é não deixando a situação nos controlar, não entrando em pânico. A segunda é trazendo a sua memória, é lembrando do que cremos e do que sabemos. Daí a importância das Escrituras, da palavra de Deus, da leitura regular da palavra de Deus. Coisas práticas que eu estou falando aqui. A fé se firma na verdade, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus. E ela raciocina com base naquilo que você sabe ser um fato. Jesus morreu em seu lugar quando você era inimigo dele. Nós cremos nessa verdade. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, está lá em Romanos 5,10. Muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A fé se recusa a ser controlada pelas circunstâncias, meus irmãos. A fé se lembra daquilo que sabe e em que acredita. E naquele momento ele traz isso para não se desesperar, para não entrar em pânico. A terceira coisa que devemos fazer é aplicar tudo isso à situação. E como isso? Como se dá isso? Quaisquer que sejam, então, essas circunstâncias do momento, você deve trazer o que você sabe a respeito do seu relacionamento com Deus e aplicar aquela situação. E você vai ter plena certeza de que Ele nunca permitirá que nada que nos aconteça possa ser prejudicial às nossas vidas. Porque Romanos 8,28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É impossível, irmãos, Deus ficar indiferente diante de uma situação. Por isso a pergunta dos discípulos para Jesus é tão repreensível. Tu não te importas que pereçamos? Jesus olha para eles e os repreende adequadamente. Ele não faz vistas grossas ao que aconteceu. Então, a fé é de um valor incalculável, por mais fraca, pequena e incompleta que ela seja. Ela, ainda assim, ela foi importante para aquele momento. Aquela pequena fé que havia naqueles discípulos, eles ainda possuíam uma pequena fé suficiente para fazer a coisa certa lá no final, que é procurar Jesus. Eles foram até Jesus. A fé, mesmo com um grão de mostarda, é tão valiosa porque nos leva a Jesus. A fé verdadeira. Ele pode até estar desapontado com a gente, né? Mas não nos despreza.
Ele pode estar desapontado, ele vai e pode nos repreender, mas ele não nos despreza. Então, se você se encontra numa situação parecida, uma situação de prova, de teste da sua fé, considere isso como uma oportunidade para você provar a sua fé e você expressar sua fé e trazer glória ao nome de Jesus. Porque quando nós procuramos para Ele, nós estamos reconhecendo que Ele é capaz de nos tirar daquela situação. E se não tirar, ainda assim, Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. E Ele continua nos salvando. E se por acaso esse dia que você tanto teme é o dia da sua partida desta vida, Ele está lhe dizendo: eu lhe salvei desta vida. E lá na eternidade você estará comigo. O que temer? Fé se baseia nesta verdade. Então a fé é algo que se aplica. No momento em que você passa pela situação, você então mobiliza as suas experiências, o seu conhecimento da palavra de Deus e põe em prática naquele momento e não se desespera. Que Deus então, em Cristo, nos abençoe e nos faça viver, andar pela fé.